Aqui, por exemplo, eu tenho, só para mostrar também, eu tenho o exemplo aqui em C++, que depois provavelmente eu posso mostrar, mas se quem quiser olhar pode ver no PDF. Agora vamos mostrar como é que funciona a transformação geral. Por exemplo, eu tenho uma rotação e uma translação. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um eixo de referência A e eu tenho um eixo de referência B rotacionado. E aqui eu fiz em vermelho como é que é o meu eixo de referência A em relação ao B aqui, no caso, né? Que seria esse aqui. Eu só estou mostrando aqui como é que é o original em relação ao B. Só para mostrar que ele foi rotacionado. E tem o nosso vetor P aqui, que ficou meio ruim aqui, mas... Então, como é que a gente faz? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que levar, porque a gente viu que a translação é só somar. Só que o problema é que seria esse AP aqui, né? Só que o problema é que agora a gente não pode só somar, porque agora ele foi rotacionado. Então primeiro tem que fazer a rotação. Então tem que deixar esse ponto B aqui em referência a esse eixo de referência. Que agora a gente tem como é que esse ponto aqui se comporta com esse eixo de referência aqui. E agora a gente pode pegar e sim fazer a translação e somar com o ponto de origem aqui em relação ao A. E agora, aí, por exemplo, agora com essa definição a gente pode definir a transformação homogênea, que, querendo ou não, é mais interessante ter uma matriz para fazer a multiplicação de matrizes do que ficar fazendo várias somas e várias operações. Então, para fazer isso aí, a gente tem que aumentar um pouco a dimensão aqui, tem que fazer uma matriz 4×4. Então a gente vai fazer o nosso PA aqui e vamos adicionar um 1 aqui nele. E depois vai pegar o PB e vai adicionar 1. Então no final a gente vai ter que tirar esse 1 para realmente saber qual que era o PA. Depois eu vou aí ver. Então nosso PA vai ser o quê? Vai ser a nossa matriz de rotação A e B, com 2 zeros embaixo. E vai ser aqui, vai ser o nosso PB origem, com um zero embaixo. Só para ver como é que funciona isso aqui. Uma matriz de rotação, como é que... com duas matrizes multiplicando, como é que seria? Seria PB disso aqui e 1 disso aqui. Então na verdade o que é isso? Aqui é o meu PA, é igual ao que? É o meu PB vezes essa coluna aqui. Então é o meu PB vezes a minha rotação, que é o que está escrito aqui, mais o meu 1 vezes essa coluna aqui, que é mais o meu ponto de origem em relação a. Então aqui só mostrando um exemplo, por exemplo, que eu tenho meu frame de referência A e o meu frame de referência B. Então meu frame de referência B, a gente tem o Q aqui, que é 0, 3 e 2, porque o que acontece? A gente deslocou o nosso frame de referência aqui 3 casas no Y e 2 no Z. Então quer dizer que a gente deslocou ele nessa posição aqui. Agora a gente vai pegar, como a matriz é a mesma de rotação, que foi o mesmo exemplo lá do início, então a gente pode pegar e definir ela como cadê? A gente pode definir ela normalmente como 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então essa aqui é a minha matriz de rotação A e B, A para B. E a minha matriz de deslocamento aqui, minha translação, vai aqui. E aqui vai o 0, 0, 0, 1, no caso. Aqui é 1 no caso. E falta um 0 aqui. Mas depois eu arrumo. Então e agora a gente vai definir um PB, no caso. A gente vai pegar um aqui, e como se tivesse um vetor aqui em relação ao P. Em relação ao B. Então a gente vai definir aqui ele como 1, 1, 1, no caso. 0, 1, 1 no caso, né? E aqui o S1 é só acrescentado para fazer a matemática funcionar, mais ou menos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa matriz aqui, multiplicar por esse vetor, e isso vai retornar o nosso ponto A em relação ao nosso ponto B em relação ao frame A. Só que o que a gente realmente quer, na verdade, é só o 0, 2, 3. Porque esse 1 aqui foi o que eu falei, tem que retirar depois. No próximo vídeo eu vou fazer um exemplo prático com o Python.